Olá, turma. Bem-vindos à nossa 19ª videoaula da disciplina Matemática Aplicada à Economia, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, ao longo desta videoaula, num certo ponto, eu indicarei a questão do livro do Chiang, Matemática para Economistas, que vocês devem resolver e me encaminhar por e-mail no prazo de uma semana. Ok? Vamos à aula. Muito bem, então continuamos com a temática de sistema de equações dinâmicas, equações diferenciais ou diferenças. Nesta videoaula começaremos aprendendo a trabalhar com a notação matricial. E de fato, essa notação é indispensável no tratamento de sistemas dinâmicos que envolvem muitas equações adiferenças ou equações diferenciais. Vejamos novamente o exemplo já visto na videoaula anterior para equações adiferenças. Tem um sistema muito simples de equações simultâneas com duas equações adiferenças. X de t mais 1, mais 6x de t, mais 9y de t igual a 4 e y de t mais 1 menos x de t igual a 0. Vamos primeiro escrever esse sistema em termos da notação matricial. Então podemos colocar num vetor coluna o valor das variáveis dependentes no período t mais 1, então fica x de t mais 1 e y de t mais 1. E também no outro vetor coluna, o valor das variáveis dependentes x e t no período t. Então o vetor x de t, y de t. Então vamos colocar em evidência. Aí fica, bom, a primeira equação aparece lá o x de t mais 1, que é a matriz que está pré-multiplicando, a primeira entrada dela é case 1, que corresponde ao coeficiente de x de t mais 1. Depois, como não aparece y de t mais 1 na primeira equação, o coeficiente associado é 0, então é o 0 na primeira linha dessa matriz. Na segunda linha, olhando agora a outra equação, né? Então, x de t mais 1 não tem nada, então vai 0, e tem aquele y de t mais 1, portanto aparece 1. Então é o próprio vetor identidade, né? 1, 0, 0, 1. A entrada de 1 na diagonal principal, entradas de zeros na diagonal secundária. Então, esse vetor identidade, essa matriz, perdão, identidade, vezes o vetor x de t mais 1, y de t mais 1, mais, e aqui o próximo vetor, que são os coeficientes de x de t, x e y, né? X de t e y de t. Então, na primeira equação, é os coeficientes 6 e 9, que aparecem na primeira linha. E na segunda equação, bom, para x de t tem o coeficiente menos 1 e para y de t, que não aparece, o coeficiente 0. Né? Então, a matriz dos coeficientes de x de t e y de t é 6, 9, menos 1, 0. Ok? É igual, e aqui vamos colocar o vetor dos termos constantes. Né? A primeira equação, termo 4, a segunda equação, que é homogênea, portanto o termo é 0. Então essa é a expressão matricial desse sistema de equações adiferenças muito simples. Tá? Então, fizemos a representação matricial e agora vamos representá-la de uma maneira ainda mais sintética. No lugar da matriz de identidade eu ponho o i. Tá? No lugar do primeiro vetor x de t mais 1, y de t mais 1, eu ponho u. Então, u é o vetor x de t mais 1, y de t mais 1. Mais, essa matriz dos coeficientes de x de t e y de t eu chamo de k. Tá? Ok? Então, k vezes, bom, o vetor dos coeficientes x de t e y de t eu chamo de ni. Tá? Veja que para t mais 1 eu chamei de u. E para t eu chamo de ni. É igual, e esse vetor 4, 0, que é o vetor dos termos constantes, eu chamo de d. Tá? É um vetor coluna d com entrada 4 e entrada 0. Muito bem, vamos começar então com as soluções particulares do sistema de equação a diferenças, equações simultâneas. Vamos começar tentando o caso mais simples, que são as soluções constantes. Portanto, x de t mais 1 é igual a x de t, é igual a constante x barra, esse seria o equilíbrio estacionário, equilíbrio intertemporal, que é estacionário. E depois, y de t mais 1 é igual a y de t, porque é tudo constante, que é igual a y barra representando o equilíbrio estacionário. Tá? Ou seja, em termos matriciais, estamos dizendo que o vetor u é igual ao vetor ni, né, que é x de barra, y de barra. Então, como fica a nossa equação matricial? Eu posso colocar o vetor x barra, y barra em evidência.
no lugar de ni, então fica 1 mais k, x bar, y bar igual a d. Então, vamos lá. Como é que a gente soluciona isso? Nós queremos saber quem é o x bar e o y bar. Então, precisamos da inversa da matriz 1 mais k. Né? Se existe essa inversa, né? Então o vetor x bar e y bar é essa inversa, ou seja, 1 mais k elevado a menos 1, vezes o vetor dos termos d. Tá? Vamos ver no nosso sistema? Bom, no nosso sistema, x de t mais 1 mais 6, x de t mais 9, y de t igual a 4, y de t mais 1, menos x de t igual a 0. E a matriz dos coeficientes de x, t e y, t é essa que nós já vimos, 6, 9, menos 1, 0. Portanto, I mais K, mais a matriz de identidade, é somar a 1 as entradas na diagonal principal. Então fica 7 e 1 na diagonal principal e mantém os mesmos 9, menos 1, ou menos 1, 9 na diagonal secundária. Tá? Portanto, eu preciso calcular a inversa, né, da matriz I mais K. Então é a inversa de 7, 9, menos 1, 1. Tá? Então essa inversa, tá certo? Multiplicando, e depois de calcular essa inversa, certo? Tem que multiplicar pela matriz vetor, né? D, dos termos constantes. Então eu pego essa inversa, multiplico por 4, 0. E aí facilmente você calcula a inversa, multiplica, dá 1 quarto e 1 quarto. Portanto, o x barra é igual a y barra. Por coincidência, os dois equilíbrios nas duas variáveis, dois equilíbrios temporais são iguais, e é igual a 1 quarto. Tá? Então essa é a solução particular das duas variáveis dependentes nesse sistema de equações simultâneas. Iremos agora determinar as funções complementares desse sistema, supondo que as soluções da homogênea do sistema de equações diferenciais seja x de t igual a m b elevado a t e y de t igual a n b elevado a t. Temos então que o vetor u é mbt mais 1, nbt mais 1, porque o u se refere às variáveis no intervalo t mais 1. Eu posso colocar bt mais 1 em evidência, então fica o vetor m sobre n, b elevado a t mais 1. E o vetor ni das variáveis no intervalo t fica mb elevado a t em relação a x, em relação a y, t, nb elevado a t, pondo b elevado a t em evidência, pós-multiplicando, então fica m sobre n, b elevado a t. Tá? Novamente, imaginamos, como fizemos no caso de equações a diferenças, por simplicidade, que haja uma única raiz característica b comum a ambas as variáveis. Muito bem, agora vamos substituir na equação homogênea associada, né, que nós vimos que se a equação original pode ser escrita I vezes U mais K vezes Ni igual a D, a homogênea associada é I vezes U mais K vezes Ni igual a 0. E vamos substituir, né? Então, I no lugar de U, M sobre N, o vetor, né? B elevado a T mais 1, mais K no lugar de Ni, o vetor M sobre N, B elevado a T, é igual a 0, porque nós estamos interessados na solução da homogênea. Então, podemos, colocando o vetor M sobre N em evidência, B fica B, sobra apenas o B, né? B vezes I mais K igual a 0. Esse 0 ele tem que ser pensado como um vetor, né? Por isso que eu coloquei ele em negrito. Então tem o 0 em negrito porque o 0 é um vetor, na verdade é um vetor de duas entradas. Tá? Então, o que é o nosso problema? Nós temos que calcular o B, que é a raiz característica associada ao sistema, e a partir do B a gente estabelece uma relação entre essas duas soluções da homogênea de x e de y, quer dizer, as relações entre m e n. Né? Muito bem. Vamos evitar a solução trivial, porque a solução trivial é simplesmente imaginar que m e n igual a 0, ou seja, imaginar que as funções complementares se anulam, ou que não existe a função complementar diferente de 0. Não é uma solução interessante. Então temos que evitar a solução trivial, evitar anular m e n, tá? Porque não queremos eliminar as funções complementares. Buscando-se uma solução não trivial, a gente impõe que esse determinante, o determinante da matriz BI mais K, deve se anular, porque se o determinante se anula, eu não posso passar a inversa para o outro lado, né? Porque a inversa, na expressão da inversa eu tenho que dividir por determinante, mas não posso dividir por zero, então eu não posso isolar a inversa do outro lado, então não tenho a solução trivial.
Então eu tenho que impor que o determinante se anule. Então o determinante da matriz BI mais K é igual a zero. Aí aparece, como nós vimos na última videoaula, dessa hipótese, surge a equação característica do sistema, e dessa equação a gente extrai as raízes características BI. Muito bem. Bom, vamos calcular o determinante dessa matriz, vamos escrever essa matriz explicitamente. Né? Então, B vezes I é a matriz de identidade, no lugar de eu ter uma diagonal principal de 1, agora eu tenho de B, porque eu estou pré-multiplicando por B. E o K é a matriz dos coeficientes de x de t e y de t, que nós vimos que é 6, 9, menos 1, 0. Portanto, vamos somar BI mais K, ou seja, somando essas duas matrizes, você soma T mais T1, fica 6, tá? Mais B, 9 mais 0 que dá 9, menos 1 com 0 dá menos 1, e B com 0 dá B. Então, 6 mais B, 9, menos 1 e B. Calcula esse determinante, você multiplica os termos das duas diagonais principais, você multiplica as entradas na diagonal principal e subtrai com as entradas na diagonal, com o produto das entradas na diagonal secundária. Isso, obviamente, dá a equação de segundo grau, b ao quadrado mais 6 vezes b mais 9 é igual a 0. E a solução é menos 3, né? Porque menos 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9, menos 3 dá menos 27, que dá menos 9. Né? Certo? Perdão, b ao quadrado é 9, depois menos 6 vezes menos 3 dá 18, 9 menos 18 dá menos 9, com mais 9 é 0. Então, menos 3 é a única raiz real dessa equação, então são raízes reais idênticas, tá certo? Bom, então, dada uma raiz, cada uma dessas raízes, as duas são iguais, né? Então, dada cada raiz idêntica, tá certo? Né? Aí você substitui nessa equação, né? BI mais K vezes o vetor MN igual ao vetor 0, tá certo? E aí você obtém, tá? Um número infinito de valores de solução de MN ligados entre si pela relação MI é igual a KI vezes N, onde KI sai dessa expressão aí, tá? Ok? Na hora que você pega o BI mais KI, aí você vai dar um vetor de duas entradas, de duas linhas, né? Isolando as constantes na primeira linha, e depois escrevendo M de um lado e N do outro, vai obter uma constante que é esse KI. Então esse K não tem nada a ver com aquele primeiro K da matriz dos coeficientes de x de t e y de t, tá? Eu estou chamando o KI, que é a constante que relaciona o respectivo M e N. Então, que relaciona MI e NI. Tá? Então, aí faz assim. Para cada valor de BI, no caso os valores são iguais, né? Para cada um deles, aí você tem a condição inicial. Você calcula a condição inicial. É fornecida a condição inicial. Tá? Você expressa o NI em termos da condição inicial aí. Tá? E o MI se relaciona com o NI, tá certo? Por essa relação. Então, MI é KI vezes NI. Como NI é AI, então MI é igual a KI vezes AI. Então, a primeira condição inicial, porque como são duas equações, embora seja de primeira ordem, mas como são duas equações, eu tenho duas condições iniciais, uma para cada variável. Né? Então, de uma condição inicial, eu tenho a determinação do NI, tá certo? E a determinação do MI a partir do KI. Tá? Usando a segunda condição inicial, aí eu tenho outra determinação de MI e MI, porque eu tenho dois M's e dois N's. Tá? Os AIs são constantes arbitrárias, eu tenho duas constantes arbitrárias associadas a duas condições iniciais. Portanto, eu tenho o conhecimento das duas raízes características, dos dois valores de BI, tá? E os respectivos NI e MI. Se eu substituir na solução experimental, tá? Eu tenho as formas específicas das funções complementares, eu tenho as funções complementares para x e para y. Ok? Muito bem. Como são essas soluções complementares? Utilizando as raízes características, eu faço a soma de termos na forma de MI/BI elevado a t, para o caso da variável dependente x, tem um xc, é a somatória de MI/BI elevado a t, e para o caso da variável dependente y, a função complementar y de c, é a somatória de NI/BI elevado a t, porque eu estou usando o n para o y, né? O m eu usei para o x. Então, é a somatória de NI, B elevado a T, isso supondo que as raízes são raízes distintas. Então, se as raízes forem raízes reais distintas, então, e no lugar de MI, eu posso colocar KI, AI, onde AI é a condição inicial. Então, a somatória
de KI, AI, BI elevado a T, e no lugar dos N's eu ponho os respectivos AIs, né? Então, somatória de AI, BI elevado a T. Mas no nosso problema, as raízes características são repetidas. Então, ao invés de eu escrever simplesmente a soma, né, de MI, BI elevado a T para X de T, ao invés de escrever essa somatória, eu tenho que escrever dois termos independentes, né? Portanto, eu não posso repetir, né? A base não fica M1, o primeiro é 1, né? Por causa de X. M1 para o caso de X. M1, B elevado a T. E aí, para o segundo termo, eu tenho que pré-multiplicar por T, né? Para ter um termo LD. Nós já fizemos isso várias vezes, né? Então, M2, que se refere ao segundo termo, T, B elevado a T. Isso para o X. E para o Y, no lugar do M, eu trabalho com os N's, né? Então fica N1, B elevado a T, mais N2, T. Tem que multiplicar o T para ter um termo ali, como nós vimos. T, B elevado a T. Tá? Então, os NIs e os MIs são determinados, respectivamente, pelas condições iniciais, dá diretamente os valores de NI, os respectivos, e pela relação entre x e y nas equações de sistema, que dá os KIs, então a partir dos N's obtém um M. Tá? Então, as equações dos sistemas me dão a relação entre M e N, tá? E as condições iniciais me dão os valores de N. Isso no caso de raízes reais repetidas. Tá? No caso de raízes complexas, temos as soluções complementares na forma da expansão da expressão trigonométrica que nós vimos, y de c é igual a r elevado a t, onde r é o módulo dos complexos conjugados. Aí fica AI, cosseno de θt, onde θ é o ângulo do círculo trigonométrico, entre o ponto do número complexo, no diagrama de Arcan, e o eixo da horizontal. Então fica AI, cosseno de θt, mais AJ, seno de θt, e aí estão dadas as duas condições iniciais, que servem para determinar o par de complexos conjugados. Agora vamos à solução geral da equação completa. Como sempre, é a soma da função complementar com a solução particular, tá certo? Da equação completa. E a função complementar, obviamente, é a solução geral da equação homogênea. Vamos fazer isso na notação matricial, aí fica x de t, y de t, esse vetor, é igual ao vetor das soluções da função complementar, né, x de c, y de c, mais o vetor das soluções particulares estacionárias da equação completa, que dá o equilíbrio intertemporal estacionário, que é o vetor x bar, y bar. Com as condições iniciais, vamos determinar os AIs. A partir dos AIs, tá certo? Vamos determinar os valores de N e os respectivos valores de M. Tá? Então, esse é o tratamento matricial para um sistema com duas equações e que pode ser facilmente estendido para sistemas com N equações. Simplesmente vai se mudando a dimensão das matrizes, os vetores vão ficando maiores, as matrizes vão tendo mais linhas e mais colunas, tá certo? É claro que se o N for muito grande, podem surgir dificuldades para resolver a equação característica associada ao sistema de equações. No caso que não seja muito fácil obter explicitamente as raízes características, pode-se usar os teoremas de Hoof, no caso de equações diferenciais, ou os teoremas de Schur, no caso de equações diferenças, para uma abordagem qualitativa. Muito bem. Agora vamos ver um outro exemplo de sistema de equações dinâmicas, mas agora para equações diferenciais, não mais para equações adiferentes. Tá? Então vamos ver a título de exercício um sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Bom, em relação ao que vimos anteriormente, que eram equações adiferenças, mudam-se as soluções experimentais da homogênea associada para x de t igual a m e elevado a rt e y de t igual a n e elevado a rt. Então, novamente, para x a gente usa o fator m, para y o fator pré-multiplicativo n, tá? Mas agora a raiz característica está no expoente, é o r que aparece no expoente, não está na base. A base é o algarismo natural, 2,71, etc. Tá? Então nós vimos que esse é o formato da solução da homogênea para equações diferenciais. Né? Então fica m elevado a rt, é o x, e o y, n elevado a rt. Tá? Bom, a gente novamente, olha, a mesma raiz característica aparece no x e no y. Então, novamente, imaginamos raízes características comuns em x e y. Tá? Bom, pegando a derivada, então x' de t é rm elevado a rt, né? Deriva a expressão exponencial, então cai o fator que aparece no expoente, e o y' de t é Rn elevado a Rt.
Vamos continuar, então, o nosso estudo dos sistemas de equações simultâneas diferenciais com um exercício. Tá? Então, nós temos equações diferenciais de primeira ordem, com coeficientes constantes, e temos constantes. São as seguintes. x' de t mais 2y' de t, mais 2x de t, mais 5y de t igual a 77. E y' de t mais x de t mais 4y de t igual a 61. O exercício fornece as seguintes condições iniciais. X de 0 é igual a 6, y de 0 é igual a 12. Então, encontre a solução geral, tá, definida, dadas as condições iniciais, empregando o cálculo com matrizes. Então, pede para usar o tratamento matricial na solução desse sistema dinâmico. Muito bem, vamos traduzi-lo na representação matricial. Então, fica JU mais MNI igual a G. Então, o J são os coeficientes das variáveis no intervalo t mais 2. O M, o coeficiente das variáveis x de t no intervalo t. O G aqui é o vetor dos coeficientes dos termos constantes. Né? Então, olhando o sistema anteriormente, né, tem x' mais 2y', então a primeira entrada é 1, 2. A segunda coluna aparece o y', não aparece o x', então a entrada é 0, porque não tem x', e o 1 é do y'. Então, essa é a matriz J. O U aí é a matriz das derivadas primeiras, né? Então a matriz com x' e y'. O M são os coeficientes de x e y. Tá? Os coeficientes de x e y na primeira equação é 2 e 5, na segunda equação é 1 e 4. 2, 5, 1 e 4 é o M. Tá? O Ni é x, o vetor x e y, então Ni é x e y. E o G, que é o vetor dos termos. Os termos são 77 na primeira equação e 61 na segunda equação, como nós vimos. Então, o vetor 77 e 61. Então, essa é a representação matricial. Agora, diferente do exercício anterior, a matriz que pré-multiplica U não é mais a matriz de identidade. Tá? Bom, se o J for invertível, existe o J menos 1, e eu posso normalizar a equação matricial, multiplicando tudo por J menos 1. J menos 1 JU mais J menos 1 MV igual a J menos 1 G. Que aí fica IU mais J menos 1M, eu chamo de K, IU mais KV, J menos 1G é o D, tá? Para ter o mesmo formato que vimos trabalhando para equações adferências. Mas não vamos fazer essa transformação, vamos trabalhar com a matriz na forma, com a equação matricial na forma JU mais MV igual a G. Tá? Vamos manter essa formulação matricial, portanto. Bom, então a solução particular a gente novamente testa como equilíbrio estacionário, como soluções particulares constantes. Então, o x de t é x barra e o y de t é igual a y barra. Portanto, o x' é igual a y' é igual a zero, as derivadas da constante se anulam. Né? Ok? Então, se as soluções constantes são válidas, né? Então o Ni, o vetor Ni, né, de x e y é simplesmente x barra e y barra, e o vetor nu, U, as componentes do vetor U, que são as derivadas, dá 0 e 0. Então, U é um vetor nulo. Substituindo fica j vezes o vetor nulo de U, j vezes 0, 0, mais mx barra y barra igual a g. Portanto, o x barra e y barra, que são os respectivos equilíbrios intertemporais das variáveis dependentes x e y, então esse vetor é simplesmente a inversa de m, né? M é menos 1, vezes g, o vetor dos coeficientes. Então, como o m, nesse caso, é 2, 5, 1, 4, então é 2, 5, 1, 4 inversa, que esse sinal, esse expoente menos 1 indica a inversa, né? O G é 77,61, e aí você facilmente calcula a inversa usando a regra de Cramer, uma matriz, ou então usa o MATLAB, né, para fornecer a inversa, dá 4 terços menos 5 terços, menos 4 terços, 2 terços, vezes 77,61, facilmente você calcula esse produto de duas matrizes, dá 1 e 15. Ou seja, o equilíbrio estacionário da variável x é 1 e da variável y é 15. Muito bem, agora vamos partir para a solução das funções complementares. Esse é o próximo passo. Bom, vamos usar a conhecida solução das equações homogêneas. Né? Portanto, a gente usa o termo para x, m elevado a rt, para y, n elevado a rt. Eu já pus o vetor mn em evidência. Então, o Ni, né, que diz respeito a x de t e y de t, fica o vetor mn elevado a rt. E o U, que diz respeito a x' de t e y' de t, bom, fica o vetor mn e ali, como você derivou, aparece pré-multiplicando por r. Né? Então, r elevado a rt.
e vamos substituir na equação homogênea desse sistema, o J1 mais MV igual a zero. Então fica J vezes Mn, né, que é o Mn, vetor Mn, R elevado a RT, mais o M, o vetor Mn elevado a RT, isso é igual a zero. Então, colocando, anulando o E elevado a RT, porque isso é diferente de zero, né? Posso cancelar o E elevado a RT. Então, fica o produto de R vezes J, ou J vezes R, porque R é só uma constante. Então, JR vezes J, mais o vetor M, né? Pus em evidência, agora eu estou pós-multiplicando o vetor M sobre N, e isso é igual a zero. Tá? Então, isso permite estabelecer uma relação entre M e N. O N sai das condições iniciais, conhecendo N se conhece M, porque essa última equação matricial permite uma relação entre M e N para cada raiz característica. Então, novamente, a gente trabalha com a hipótese de soluções não triviais, para evitar anular a função complementar, né? Portanto, a matriz de RJ mais M é igual a zero. Dessa matriz se extrai a equação característica e da equação característica as raízes características RI. Né? E para cada raiz característica RI há uma correspondente relação entre MI e NI. Né? Então vamos lá, RJ mais M. Como que é essa matriz? Ora, então é a matriz, os termos da matriz R vezes a matriz J. Né? Por exemplo, a matriz J aqui, né? A matriz J era 1, 2, 0, 1. Aí multiplica por R, fica R2, 0R. Né? Aí soma com a matriz M, que é 2, 5, 1, 4, então dá exatamente esse valor que aparece aí, tá certo? Que é R mais 2, 2R mais 5, 1 e R mais 4. E aí você multiplica os termos de ambas as diagonais, da diagonal secundária você subtrai, né? Então fica o produto da primeira menos a subtração, menos, né, o produto da segunda. Bom, tudo isso deságua na equação de segundo grau, r ao quadrado mais 4r mais 3 igual a zero. Solução dessa equação de segundo grau, usando forma de Bhaskara, ou vendo o produto das raízes, né? Tá certo? A soma é 4, o produto é 3, tá certo? Portanto, a soma é menos 4, perdão, o produto é 3, portanto as raízes são menos 1 e menos 3. Tá? Aí vamos substituir essas raízes na equação matricial RJ mais M vezes M sobre N igual a zero. Então substitui lá, o primeiro seria, né, você pega, por exemplo, a primeira para R1 igual a menos 1, então fica menos 1 mais 2, que dá 1, depois fica menos 2 mais 5, que dá 3, depois tem uma entrada de 1, depois menos 1 mais 4 dá 3. Então esse 1, 3, 1, 3, M1, N1, tá? Que é o primeiro par, NM, eu chamo de 1, né? M1, N1, igual a 0, para R1 igual a menos 1, e para R2 igual a menos 3, substituindo lá, né? Então fica menos 3 mais 2, que dá menos 1, menos 6 mais 5, menos 1, 1, que aparece só 1, depois menos 3 mais 4 dá 1. Então, menos 1, 1, 1, M2, N2 igual a 0. Tá? E aí, da primeira equação, sai a relação M1 é igual a menos 3N1, e da segunda equação matricial, a relação M2 igual a menos N2. Tá? No lugar de N1, N1, eu substituo as constantes, dadas pelas condições iniciais, menos A1, né? Menos A2, tá? E depois, a partir disso, eu calculo o M1 como sendo 3A1, tá? E o M2 como sendo A2, tá? Eu estou usando os NIs, eu estou usando os menos AIs, tá? Só por uma questão de convenção, tá? Para ter os M1 e M2 positivos, ok? Bom, agora eu gostaria de indicar o exercício da aula para esta videoaula. O exercício está na página 579, no bloco de exercício 19.2, me encaminhe a resposta da questão 4.A, exercício 4.A, da página 579 para a próxima aula. Portanto, as funções complementares ficam então x de t e y de t igual à somatória de mi elevado a rit e ni elevado a rit, a somatória, nesse caso, para y. Bom, sabendo a relação entre MI e AI, então MI é KI AI, né? Então fica a somatória de KI AI elevado a RIT, e os NIs
por construção, é menos AI, né? Então fica a somatória de menos AI e elevado a RT. E note que esse é o caso de raízes reais distintas, então não preciso pré-multiplicar por T. E a solução geral é a soma da função complementar, a geral da homogênea, com a solução particular, que é o equilíbrio intertemporal que nós já calculamos. Então fica simplesmente 3AI elevado a RT mais A2 elevado a menos 3T mais 1, que é o equilíbrio estacionário. Tá? Então nós vimos, né, que o M1 é 3A1, o M2 é A2, estou só substituindo aí. Né? E no caso de Y, cada NI é o menos o respectivo AI. Então fica menos A1 no lugar de N1 elevado a menos T, menos A2 no lugar de N2 elevado a menos 3T, no caso, mais 15. Ok? Muito bem, agora a gente prega as condições iniciais do exercício, que é x0 é igual a 6 e y0 é igual a 12. E aí facilmente, né, basta substituir o sistema de equações e eu obtenho A1 igual a 1 e A2 igual a 2. Tá? Okay? Note que os mesmos fatores, e elevado a t e 3 elevado a menos 3t, aparecem em x e y de t, que foi a hipótese que a gente construiu. As mesmas raízes características, portanto, os mesmos fatores. Ou seja, ambas as variáveis dependentes convergem ou ambos x e y divergem. No caso, como R1 é igual a menos 3 e R2 é menos 3, ambos convergem para os respectivos equilíbrios estacionários, x barra é igual a 1 e y barra é igual a 15, porque se trata de expoentes negativos. Não importa o módulo, importa só o sinal para equações diferenciais. Né? Okay? Se a equação diferencial tiver um n muito grande, eu posso ter dificuldade de fazer o tratamento matricial, aí eu uso o teorema de Hoof para obter conclusões qualitativas e saber se o desvio converge ou não para o equilíbrio intertemporal. Tá bom? Então ficamos por aqui. Muito obrigado.